Olá, sou Bruna Couto, mentora de carreira, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre os 3 erros que podem estar te impedindo de ser promovido para uma posição de liderança. Então, nesse momento nosso atual, onde tem muita sobrecarga, a gente é sempre cobrado por performance, por fazer mais, por entregar mais resultado é mais, a gente acredita que quem é promovido são aquelas cartas marcadas, são aquelas pessoas que puxam o saco do chefe, aquelas pessoas que se relacionam bem, os extrovertidos, aqueles que têm amizade com todo mundo. Será que é isso mesmo? Ou, muitas vezes, é a habilidade de entender o jogo corporativo que faz a gente não aproveitar as oportunidades que a gente poderia e, por isso, ser promovido? Gente, o jogo corporativo ele tem que continuar e é justamente algumas habilidades que mantêm esse jogo funcionando. Ele funciona por regras que muitas vezes não são ditas, só que elas são entregues todos os dias no seu dia a dia de trabalho. Mas se você está muito preocupado, estou falando excessivamente com a entrega, a performance, dá conta de tudo. Você não vai ter tempo, que eu chamo de tempo de estratégia, para olhar, ouvir e perceber essas regras do jogo que ninguém vai te dizer. Você de fato tem que estar com o olhar atento para perceber. Então, o primeiro erro é justamente não saber dessas regras do jogo. E como que você começa a entender essas regras do jogo? Primeiro, qual o valor que você entrega para além das suas tarefas, dos seus projetos, do seu resultado? Então, essa é uma pergunta que eu sugiro você fazer de uma forma bem autêntica. Qual que é o valor que você entrega para além das atividades, das tarefas, da entrega, da performance? Por quê? Porque tem uma forma de você fazer as coisas que você faz que gera interesse, gera atratividade nas outras pessoas, para que na sua cadeira atual você seja buscado como uma referência técnica dentro da operação. E aí você fala assim, mas Bruna, essas habilidades de liderança, que é essa cadeira que eu quero ocupar dentro do meu plano de carreira, como assim ela tem referência com essa habilidade técnica minha? Você não vai usar ela da mesma forma que você usa no técnico. Porém, isso te constitui como profissional. E ela vai ser uma base para você desenvolver a habilidade de liderança que você vai precisar naquela cadeira. E não é sentando nessa cadeira que você desenvolve essa habilidade, é justamente na sua cadeira atual. Ah, mas eu ainda sou analista júnior, analista pleno. Gente, habilidade de liderança você desenvolve em qualquer cadeira que você ocupa hoje. E é justamente aplicar, treinar, ocupar esta cadeira, mesmo sem sentar nela, que vai fazer você sentar nela dentro do plano de carreira que você traçar. Então, desenvolver essas habilidades de liderança é muito importante. Para isso, você precisa entender o seu valor agregado para a organização, o seu jeito diferente de fazer as coisas e, por isso, ser buscado como uma referência dentro daquilo que você faz. É a sua clareza? É a sua aderência aos processos? É a sua forma, a sua visão de otimização de processo? É o seu jeito eficiente? É o seu jeito eficaz? É a sua visão de negócio que sabe discernir aquilo que precisa ser feito daquilo que não é tão urgente? É a sua habilidade de organização? Esse olhar que organiza e prioriza as coisas para justamente conseguir de forma acelerada entregar o que tem que ser entregue? Qual é o seu valor agregado? É muito importante você descobrir isso para além daquilo que você faz, para além das tarefas que você executa. Segunda, segunda necessidade para que você não cometa o erro de não conhecer as regras do jogo.
pelo que você é avaliado dentro dessa organização. Quais são as competências, quais são as habilidades e as atitudes que são demandadas dentro daquilo que a empresa comunica diretamente para você ocupar uma cadeira de liderança. O que é esperado? Ah, eu não sei. Pergunta para o teu chefe, pergunta para o RH, pergunta. É importante que você saiba aquilo que a empresa espera de uma pessoa que queira chegar dentro da liderança. Muitas vezes, gente, as pessoas não trabalham com o que a gente chama de PDI, ou um plano de desenvolvimento individual, ou um plano de carreira. A empresa, às vezes, não puxa isso. Muitas multinacionais puxam, a multinacional que eu trabalhei por 13 anos puxou, mas muitas empresas não puxam. E aí você precisa construir isso. E você só constrói o seu plano de carreira dentro de uma empresa se você sabe o que essa empresa espera de você. Não para a posição atual, mas para uma posição de liderança. E, principalmente, gente, regra grande do jogo corporativo. Tem duas grandes esferas em toda e qualquer corporação. A primeira esfera é a esfera da operação. Ela funciona através de regras de performance, de desempenho, de resultado, de otimização, de eficiência, de eficácia. Essas são as regras da operação. Ela é feita para isso, ela funciona dessa forma e é a base de sustentação de toda e qualquer organização. E a gente tem a esfera da liderança, que é muito menor e precisa ser menor. Percebe porque algumas regras são sim é, regras para evolução, né? Regras para você ser promovido para uma posição de liderança são comunicadas, né? Expectativas são comunicadas para essa organização, mas a grande maioria não. Então você precisa ter olhos para ver e ouvidos para escutar. E você só faz isso se você não se sobrecarrega excessivamente e se você não tenta controlar tudo e todos, no sentido de eu preciso entregar tudo, eu preciso fazer tudo, eu preciso atingir todos os resultados. Porque daí não vai sobrar tempo para você desenvolver esse olho que vê, esse ouvido que escuta, essa pessoa que está ali presente para mapear as oportunidades, participar das conversas, entende? Para conseguir ampliar a sua visão do negócio, para além da operação, porque a liderança está para além da operação. E não são as habilidades da operação que vão te levar para a liderança. Um ótimo gestor, um exímio gestor, não senta na cadeira de um líder. Ah, mas o meu gestor é gestor. Ele até consegue dar conta de uma chefia. Mas aqui eu estou falando de cargos mais altos dentro da organização. Gerência, direção. Hoje, dentro do nosso ambiente, do nosso mercado, essas cadeiras não podem ser ocupadas por gestores, porque ele não vai conseguir controlar. E o gestor, ele funciona para atender às necessidades de controle. O líder, ele não quer controlar, ele vai controlar outras coisas, em outras áreas da vida dele. Mas, dentro da posição profissional de liderança, o objetivo não é controle. São duas habilidades que eu chamo de liderança situacional e flexibilidade. E é na sua cadeira atual de analista engenheiro júnior, analista engenheiro pleno, analista engenheiro sênior, é nessa cadeira atual hoje que você desenvolve essas habilidades para ocupar uma cadeira de liderança. Primeiro, você precisa sentar nesta cadeira como comportamento, posicionamento, atitude, para então sentar na cadeira física mesmo que fica lá no seu escritório de liderança. Senão você não consegue, gente. Primeiro tem que ser e aparecer, para depois sentar na cadeira. Então, conhecer as regras do jogo, de que são duas esferas diferentes, e eu diria opostas e complementares, você não consegue. Aí, por que a empresa não quer um gestor numa cadeira de liderança? Porque esse gestor vai ter muita dificuldade de fazer a transição.
Porque na cadeira de liderança, você não controla o resultado e você não faz parte do resultado. Você engaja, motiva o resultado. Você trabalha o ambiente, você trabalha as informações do negócio para essa equipe e você trabalha as pessoas e os profissionais. Olha quantas variáveis um líder tem que uma pessoa que está na operação não tem. Se o objetivo for controlar, vai falhar, vai se frustrar. E o gestor tem muita dificuldade de abrir mão do controle. Se não solta o controle, não consegue ser líder. Então, o exímio gestor, ele não consegue sentar na cadeira da liderança. E é por isso que você tem que entender as regras do jogo. Porque senão você fica se fortalecendo dentro da gestão, no sentido de competência técnica, vai fazer os MBAs, vai fazer curso, vai fazer especialização. E não é isso que o seu chefe espera da cadeira de liderança. Ele espera comportamentos, atitudes, uma forma diferente de fazer as coisas. Através dessas duas habilidades que eu estou falando e que são tão importantes no momento atual do nosso mercado de trabalho: liderança situacional e flexibilidade. Ai, Bruna, me explica melhor. Por que, por exemplo, um gestor não consegue fazer uma liderança situacional? Porque o gestor, ele vai utilizar o quê? Histórico, passado, processos para se posicionar no futuro. O líder, ele se posiciona no futuro para agir no agora. Percebe a diferença? O gestor, ele vê no futuro uma ameaça, um monte de variável que ele não consegue controlar. Então, ele sempre está reagindo em relação a esse futuro. O líder, ele está agindo em direção a este futuro. Enquanto o gestor se protege do futuro com base no histórico, o líder, ele avança nesse futuro, mapeia as oportunidades e age no agora para ir em direção a esse futuro. Ele não vê o futuro como ameaçador, ele vê o futuro como uma oportunidade. E aí ele lidera situacionalmente, porque ele é orientado à meta. Orientado à meta, e a meta está lá, no futuro. Então, ele está ali se antecipando no futuro para realmente ler as tendências através desse olhar apurado, desse ouvido apurado, para aproveitar essas tendências no agora e direcionar, conduzir esse time aqui da operação para ir em direção a essa meta no futuro. E para isso ele precisa de uma operação flexível. E como ele trabalha a flexibilidade? Através dessa condução. Ele não vai ser uma pessoa rígida e ele vai montar um ambiente propício para uma equipe de alta performance com autonomia, que vão também abrindo mão dessa gestão, deste excesso de controle, para poder estar aqui, tá ali, tá aqui, tá ali, e sendo conduzido para esse futuro que muda o tempo todo. Aquilo que se repete é o histórico, é o passado. Aquilo que muda constantemente, cresce, evolui, demanda novos comportamentos e atitudes, é o futuro. Então, você precisa ter esse posicionamento para conseguir usar este futuro como um guia para a sua ação no presente, ao invés de trabalhar com histórico, com passado, com processos. Às vezes o processo que está ali hoje não vai aproveitar a oportunidade do futuro. E se você está orientado ao processo, à tarefa, você não vai nem conseguir enxergar a oportunidade do futuro. Percebe a diferença? O gestor, ele não é flexível, ele controla, ele mede e ele atua em cima daquilo que ele mede. É por isso que ele fica ali no passado presente, buscando achar elementos nesse passado presente para responder ao futuro, que muitas vezes é tido como ameaçador. Aí, como que ele vai ler, adquirir intimidade com esse futuro, se antecipar em relação a esse futuro,
se esse futuro ameaça ele. Ele fica muito mais na retaguarda, ele não fica lá na frente. Percebem a diferença, gente? Para atender a necessidade de controle, o futuro tem que ser visto como ameaçador. Se eu preciso controlar, o futuro ele é ameaçador. Ele me desestabiliza. Aí eu não consigo ver esse futuro como oportunidades, percebe? E aí o líder, ele é flexível, por quê? Porque ele mapeia uma necessidade, ele decide e age nessa necessidade, mas ele não tem nenhum compromisso com essa decisão. Se for errado, ele troca. Se, conforme ele avança, ele vê que tem um novo jeito de fazer, ele troca também. E ele vai mudando, ele vai mudando. E para mudar constantemente, gente, o ambiente desta equipe que apoia esse líder nas mudanças que ele precisa empreender, esse ambiente precisa ser seguro. Você percebe quanto tempo ele utiliza para novas demandas, para um novo posicionamento estratégico que um gestor não utiliza? São opostos complementares. Por que eu digo complementar? Porque este líder sem uma operação, ele não consegue empreender de fato nada. Ele precisa da operação, mas as habilidades que ele tem para liderar são completamente diferentes das habilidades de operação. E é para isso que você precisa entender as regras do jogo, para se posicionar nessa cadeira mesmo antes de ocupá-la. Então, o primeiro erro é não entender essas regras que eu estou revelando aqui para você, porque você não vai ter acesso através do seu gestor a nem 10% dessas regras. Eu tô te contando porque eu tenho 13 anos de experiência no corporativo e eu sei dessas regras. Eu vivi essas regras no meu dia a dia. Mas se você perguntar para o seu gestor, ele não vai te falar isso. Entende? Então, o primeiro erro é não perceber essas regras. E eu espero que através desse vídeo você consiga já renovar o seu olhar e a sua escuta para mapear isso no seu dia a dia de trabalho. Porque isso é muito importante. E isso está hoje impedindo você de ser promovido para essa cadeira. Segundo erro, não conseguir fazer essa liderança situacional com essa flexibilidade. As demandas mudam o tempo todo e você precisa se posicionar de uma forma diferente conforme o tipo de projeto no qual você trabalha. Na tarefa que você trabalha, com qual pessoa você está comunicando. Então, exemplo agora, eu já dei um exemplo de liderança situacional, vou dar um exemplo agora de flexibilidade. E eu vou dar no follow-up. Porque todo mundo tem que fazer follow-up, gente. E o follow-up, o follow-up você vai ter que fazer, mas usa para ser promovido. Usa para crescer o follow-up. Já que tem que fazer, eu sei que é um saco fazer follow-up. Eu detestava fazer follow-up. É ruim cobrar as pessoas das coisas que precisam ser entregues. E a maioria daquilo que a gente precisa entregar depende de outras pessoas. Mas se torne um exímio follow-upper. Eu chamava de follow-up profissional. Gosto de chamar de follow-upper profissional. E use isso para crescer. E como que você faz isso? Com flexibilidade. Cada pessoa funciona de um jeito. Cada pessoa tem um jeito de trabalhar e de responder às demandas. Saiba ler esse jeito. E aí você vai se comunicar de acordo com esse jeito da pessoa funcionar. Gente, o que é se comunicar? É escutar em primeiro lugar. Quando eu escuto uma pessoa falando, eu sei muita coisa dela. Como que ela funciona, o que ela valoriza. Então eu preciso escutar primeiro. Quando eu escuto, eu consigo falar com essa pessoa. Porque o seu objetivo não é falar com você mesmo ou justificar e explicar por que isso é importante. Não que isso não dê certo, dá certo, mas você não consegue sustentar isso ao longo do tempo no relacionamento com essa pessoa que muitas vezes vai entregar aquilo que você precisa no dia a dia. Você não vai trabalhar com ela só uma vez ou só nesse projeto. Você vai trabalhar ela ao longo de um tempo.
E aí é o relacionamento, o vínculo com ela, que vai garantir que essa cadeia de trabalho aconteça de uma forma fluida, de uma forma flexível. E para isso você precisa se comunicar com ela. E a comunicação começa pela escuta. Quando você escuta essa pessoa, você, através da fala dela, entende o que é valor para ela, entende como ela funciona. Tem pessoas que precisam, se você organizar o que ela precisa fazer para você ao longo do tempo, junto com ela segue o script. Ela segue esse plano de entrega que você fez com ela. Já outras pessoas precisam de sentido na entrega. Quando você situaciona essa entrega dela no todo, aí ela entende por que, que aquilo é importante e ela vai executar para você. Já outras pessoas precisam daquele acolhimento que eu digo, daquela conversa aonde ela entende que você entende a realidade dela. E justamente por entender a realidade dela, constrói com ela esse plano. Isso, como gestor, funciona muito bem. E você já treina a flexibilidade, que é uma habilidade da liderança. Porque na liderança você vai ter que fazer isso com a sua equipe. Cada um vai funcionar de um jeito. Como pessoa e como profissional, vão ter interesses. E esses interesses precisam ser acolhidos dentro desse ambiente seguro que funciona como uma equipe de alta performance, que se regula e que tem autonomia para tomar decisões conforme uma certa escala, conforme um nível hierárquico de decisão. Então, através do follow-up, você já consegue trabalhar essa flexibilidade, onde, mesmo essas pessoas não respondendo diretamente para você, dentro deste projeto, dentro desse escopo, você sabe como comunicar e engajar essas pessoas para trabalhar com você dentro da responsabilidade técnica e operacional que vocês têm dentro da organização. E essa forma com a qual você vai fazer, tendo essa sensibilidade de mapear esse funcionamento das pessoas que trabalham com você para fazer o follow-up, que nada mais é do que a comunicação da sua necessidade e um acordo que seja cumprido. Através dessa flexibilidade, você já faz aquilo que você vai fazer lá na liderança. Gente, tem que ser e aparecer para depois sentar na cadeira. Se ninguém vê que você está desenvolvendo habilidades de liderança e tem uma forma única de conseguir fazer as coisas, a ponto das pessoas terem interesse de trabalhar com você, você não consegue ir para essa posição de liderança. Lembra das regras do jogo? A sua forma única é a forma que a liderança precisa. E se você já tiver desenvolvido isso na sua cadeira atual, aumenta e muito as possibilidades de você ir para essa cadeira de liderança, porque você já sabe como sentar nela. Você já sentou nela antes de sentar, entende? Então, é assim que você desenvolve a característica de flexibilidade. Então, o erro 2 é não ser flexível e não liderar situacionalmente. A todo tempo precisar usar a estrutura, as reuniões, a hierarquia para conseguir fazer o que tem que ser feito. A todo momento pedir essa ajuda do gestor para resolver coisas que, através dessa flexibilidade da liderança situacional, você conseguiria resolver sozinho. O que muitas pessoas não conseguem fazer. Esse é o segundo erro que está afetando a sua promoção para uma posição de liderança. E o terceiro erro que pode estar afetando a sua promoção para uma posição de liderança é ser movido por performance e operação e não por valor agregado. E, gente, dentro da liderança, muitas vezes a gente precisa abrir mão de um resultado de curto prazo para ter um resultado de longo prazo. Quando se monta uma equipe de alta performance, muitas vezes isso acontece. Eu preciso postergar um pouco mais um resultado
para conseguir ele exponencialmente depois. Então, é uma curva exponencial quando eu monto uma equipe de alta performance. Então, eu preciso me orientar para o valor agregado, me orientar para a meta, me orientar para o futuro, que é o que eu falei ali da habilidade que precisa ser desenvolvida no ponto 1. Então, aí você pode me perguntar, Bruna, qual que é a diferença da tarefa, do resultado que eu entrego para o valor agregado? Vou te dar um exemplo de um cliente meu. Esse cliente, ele tinha a habilidade de clareza, de didática muito forte, muito forte. Ele se comunicava muito bem, muito bem. Eu tenho essa habilidade também. E aí a gente ia longe nas sessões de mentoria, porque a gente sempre buscava trazer várias palavras para falar a mesma coisa. E aí a gente ia longe, porque a gente sempre subia de nível, elevava o nível através dessa conversa, de quem sabe se comunicar deste lugar de clareza. Isso é uma habilidade única sua. E a forma como eu uso e a forma como ele usa é bem diferente. Então, ele, através da didática, ele trabalhava na qualidade. Hoje ele foi promovido numa área comercial. Olha que interessante, gente. Ele trabalhava numa área de qualidade e por isso ele tinha essa clareza, essa didática para as pessoas colarem, vamos dizer assim, nesse processo, né? A área de qualidade é uma área que demanda precisão, é uma área que demanda essa aderência a processos. Geralmente é uma área que faz auditorias e por isso demanda essa otimização de processo, aderência a processo, fazer certo, fazer correto, não ter retrabalho, não ter desperdício, né? Então, clareza é uma habilidade muito bem utilizada pela área da qualidade. E ele fazia isso muito bem. Então, qual que era o grande valor agregado dele para além da da parte de técnica, né? Da parte de executar os processos, da parte de precisão, da parte de fazer certo, de ser um exímio auditor, porque ele também tinha essa formação de auditoria. Era essa clareza, era essa didática. Quando a pessoa chegava, ele treinava essa pessoa muito bem dentro do mundo da qualidade. E qual foi o reposicionamento que a gente fez para ele ser promovido para uma posição de liderança? Usar essa clareza dentro da comunicação da visão do negócio. Ele tornou a área de qualidade, ele era um engenheiro sênior dentro do departamento da qualidade, ele tornou a área de qualidade um parceiro estratégico para a divisão de negócio. Olha isso, gente, você nem imagina, né? Pô, qualidade é pura operação. Não, ele trouxe esta área de qualidade através de um trabalho que a gente construiu juntos para um parceiro estratégico da organização. Como? Como que ele fez isso? Ele trouxe a parte de qualidade de projetos como um parceiro estratégico, quando ele entendeu como otimizar a gestão de projetos dentro das fases do cliente e dentro das fases da organização. E aí ele conseguia ajudar o gestor de projeto a eleger aquilo que precisava ser feito em qual momento, aquilo que era demanda estratégica do cliente e aquilo que era uma demanda que poderia ser atendida posteriormente, e aquilo que realmente validava tecnicamente aquele produto, isso em parceria com o gestor de projeto, com o engenheiro de produto, aquilo que validava o produto tecnicamente e aquilo que poderia ser confirmado, validado depois. Como estruturar a documentação e apresentação para que ela pudesse ser utilizada dentro da organização e para o cliente. Olha toda a visão de cliente que ele, como gestor de qualidade, no sentido dentro do projeto, né? Então, ele fazia a gestão da qualidade dentro do reporte para esse projeto, para o gestor do projeto, como que ele entendeu as necessidades do negócio, as necessidades do cliente, com essa habilidade de clareza e de visão de negócio para além dos processos e tornou a qualidade um parceiro estratégico. Ele conseguiu validações do cliente muito mais rápido, ele conseguiu ter
toda a estrutura técnica sendo feita, sendo revista para atender a necessidade do cliente. E ele conseguiu salvar 1 mês e meio de projeto por conta de fazer desta forma estruturada, pensando na meta, pensando em qual que era o output esperado, né, a saída esperada, não só de processo, como de entrega, para orientar a execução. Então, essa habilidade tornou a qualidade um parceiro estratégico para o negócio. E essa habilidade veio da clareza, que antes ele usava só para o departamento de qualidade, só para aderência do processo, só para otimização do processo. Percebem a diferença, gente, quando eu me posiciono nessa cadeira de liderança, mesmo estando como engenheiro sênior, na cadeira do engenheiro sênior, eu sento na cadeira de liderança antes de sentar. E aí eu me oriento por valor agregado e não mais por tarefa, por execução e por resultado. E você tem o seu valor agregado aí. Você só precisa mapear ele. E é ele que é objeto de interesse dos seus parceiros, dos seus colegas de trabalho, das pessoas de outro departamento, e inclusive dos líderes e dos diretores. Saiba usar para se promover. Fazer o que tem que ser feito, dar resultado, a gente sempre vai precisar fazer. Mas faça para ser promovido, faça para crescer, faça para se movimentar dentro da organização, para trazer esse oxigênio. E, inclusive, desafie, transcenda as regras do jogo, porque um profissional talentoso, ele é promovido antes da hora. Esse profissional não tinha no plano de carreira dele a promoção em 2023. Ele foi promovido em 2023. Justamente por conta disso, ele tornou a qualidade um parceiro estratégico que salvou o tempo do projeto, que trouxe novos negócios desse mesmo cliente para a organização. Tudo isso fomentado por uma área de qualidade que teoricamente não olha faturamento, que teoricamente não olha o tempo de execução do projeto. Ele vai olhar se os processos estão sendo executados dentro da entrega desse projeto. Mas ele não olha faturamento. Ele não olha tempo do projeto, atraso do projeto. Mas usando essa habilidade, ele trouxe essa parceria estratégica, esse posicionamento da qualidade como parceiro estratégico para o negócio. Essa é uma habilidade da liderança, não é uma habilidade operacional. Ele foi promovido como gestor da qualidade, do departamento de qualidade, para justamente assegurar que esta equipe da qualidade consiga, nos outros projetos, nas outras funções, ser esse parceiro estratégico para o negócio. Ele não estava esperando essa promoção. E essa promoção veio porque ele sentou na cadeira antes de sentar. Então, esses são os 3 erros que estão impedindo você hoje, provavelmente impedindo, para sentar numa cadeira de liderança, para ser promovido. Não conhecer as regras do jogo, não se posicionar de um lugar de liderança situacional e flexibilidade e se avaliar, se posicionar por conta de uma performance entrega e não por conta de um valor agregado, de um diferencial. E, gente, assim como esse meu cliente, você é promovido sempre que você tem um diferencial único e que é uma vantagem competitiva para esse negócio. A empresa não vai querer te perder. Não é sobre cartas marcadas, gente. Não é sobre ser amiguinho do chefe, do diretor e de quem for. Não é sobre quem indica. É sobre estratégia. É sobre um posicionamento daquele que lê as regras do jogo. É sobre o posicionamento daquele que se antecipa para o futuro e aproveita as oportunidades. É sobre isso. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou,
curta, também compartilhe com aquele colega, com aquela pessoa que está no momento da profissão, aonde quer ser promovido, mas muitas vezes não sabe como, nem onde agir, por onde começar. Compartilhe esse vídeo com eles. E aqui na descrição eu deixo também o link do meu site, o link do meu Instagram e também do meu LinkedIn para você aproveitar mais conteúdos como esse. Se inscreva no canal para receber uma notificação sempre que tiver um novo vídeo por aqui, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!